Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Akame ga Kill, com o sistema. Capítulo 91. Só para deixar claro, estou apenas seguindo as ordens do chefe. Caso contrário, eu não gostaria de estar em uma equipe com você. O meu parecia relutante. Sim, Bly respondeu casualmente. Ao ouvir seu tom obviamente superficial, Minnie imediatamente bufou. Meu Bly é mais forte que você. Se você continuar agindo assim, não tem medo que ele encontre uma chance de se vingar de você mais tarde. Talvez te agarrar e te intimidar muito. Enquanto falava, Chelsea imitou um movimento de agarrar com as duas mãos, sua expressão tão desprezível quanto a de um velho pervertido. O que? O rosto de Minnie ficou vermelho brilhante enquanto ela cruzava os braços apressadamente sobre o peito. Ela lançou um olhar furioso para Bly. Pervertido. Bly, parecendo desamparado, acenou com as mãos em negação. Não. Eu nunca faria algo assim. E Chelsea foi quem disse isso, porque eu sou o culpado. É verdade, nem todo mundo gosta de campos de aviação. Chelsea cobriu a boca e riu. O que ela quis dizer com campo de aviação era óbvio. O meu imediatamente se sentiu insultado. Quem você está chamando de campo de aviação? Se a pequena Minnie quiser levar para o lado pessoal, não há nada que eu possa fazer. Chelsea abriu as mãos inocentemente. Você? A minha ficou tão brava que suas Marias Chiquinhas praticamente ficaram em pé. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Ela não conseguia falar mais que Chelsea, e definitivamente não conseguia espancá-la. Atacar uma companheira de equipe não era uma opção. Então tudo que ela podia fazer era ficar furiosa. Bly permaneceu em silêncio, decidindo não se envolver nas palhaçadas de Minnie e Chelsea. Ainda assim, apesar de sua raiva, as palavras de Chelsea lembraram Minnie de algo importante. A rigor, Bly não fazia realmente parte do Night Ride. Seus ideais não estavam totalmente alinhados com os deles. Eles estavam apenas trabalhando juntos temporariamente. Seus companheiros de equipe podem tolerar seu temperamento, mas o estranho não faria. Talvez ela realmente precisasse se cuidar. Vendo quão próximas Minnie e Chelsea são, me sinto aliviada, disse na agenda com um sorriso. Ah? Onde você nos vê tão perto? Minnie protestou imediatamente. Depois de algumas brincadeiras descontraídas, Bly, Kuromi e o resto do Night Ride se prepararam para partir. Eles se dividiram em duas equipes. Akame e Kuromi foram encarregados de derrotar Zanku, o decapitador, enquanto Bly e o resto do Night Ride tinham como alvo Yokao, um parente do primeiro-ministro. Bly e os outros estavam progredindo mais rápido que Akame e Kuromi, já que as duas irmãs não teriam chance de confrontar Zanku, o decapitador, até tarde da noite. A essa altura, eles já haviam chegado perto da propriedade de Yokao, uma mansão enorme e extravagante. Localizada fora da capital imperial, a posição isolada da propriedade a tornava um alvo ideal para um assassinato. No entanto, os guardas pessoais de Yokao não eram moleza, eram todos lutadores de elite do Templo do Punho Imperial. Sem tal proteção, ele não ousaria construir uma mansão em tal lugar. A propriedade em si era fortemente protegida, tornando a infiltração quase impossível. Bly e Minnie já estavam posicionados em um ponto alto de observação, uma colina não muito longe da propriedade é perfeito para um tiro de sniper. Dali, eles tinham uma visão clara da maior parte do terreno. Este é o melhor lugar para matar um sniper. Quando aquele bastardo aparecer, eu vou derrubá-lo com um tiro. A minha já havia montado seu canhão de abóbora, com os olhos fixos na mansão. Ele saiu, Bly disse de repente. Hein? Onde? Não vejo, Minnie perguntou, confusa. Ele acabou de sair do quarto. O ângulo está muito escuro. Ele ainda não chegou ao portão da frente. Espere ele chegar antes de atirar. Essa será a opção mais segura, disse Bly calmamente. O meu era o atirador designado, mas Bly parecia ter um olhar ainda mais aguçado do que o dela. Tique, não preciso que você me diga o que fazer. Ela sentiu uma onda repentina de irritação, como se sua experiência estivesse sendo desafiada. Ele está vindo, Bly a lembrou, ignorando sua atitude. Yokao estava se aproximando do portão, cercado por um grupo de empregadas vestidas com elegantes shogunsons. Duas delas se agarraram aos seus braços, tornando significativamente mais difícil dar o tiro sem machucar espectadores inocentes. Ainda assim, Bly imaginou que já que na agenda havia confiado o trabalho a Minnie, ela deveria ser mais do que capaz. Não havia necessidade de ele dizer mais nada. Eu sei. Em um instante, todo o comportamento de Minnie mudou. Seu foco ficou mais aguçado e seus olhos ardiam com intenção mortal. Observe atentamente esta foto magnífica. No momento em que suas palavras foram ditas, o canhão de abóbora disparou. Uma explosão de energia atravessou o ar em uma linha perfeita e inabalável, perfurando a testa de Yokao com extrema precisão. Quando ele percebeu o clarão de luz diante de seus olhos, ele já estava morto. Seu crânio foi completamente destruído, e enquanto seu corpo sem vida caía para trás, as empregadas ao redor ainda não tinham ideia do que tinha acontecido. As duas mulheres que ele estava segurando permaneceram ilesas. Um assassinato impecável. O que você acha? Eu sou uma sniper genial, afinal de contas, Minnie se gabou, sua confiança inabalável. Ela nem se preocupou em verificar seu trabalho manual. Ela sabia que seu tiro era perfeito. Isso foi impressionante. Um acerto perfeito, elogiou Bly sem hesitar. O meu piscou surpreso. Ela deixou bem claro que não gostava dele. A maioria das pessoas se sentiria pelo menos um pouco ofendida com isso, mas Bly não pareceu se importar nem um pouco. Em vez disso, ele apenas a elogiou sem hesitação ou sarcasmo. Obrigado. Ela se sentiu um pouco confusa, mas quase imediatamente ela acrescentou, não entenda errado. Estou apenas sendo educada. Não é como se eu estivesse feliz com isso ou algo assim. Bly inclinou a cabeça ligeiramente. Ele não tinha ideia do que ela estava tentando dizer, mas não pensou muito nisso. Agora, a prioridade deles era deixar a área antes que os reforços chegassem. O grupo de Shell lidaria com as elites do Templo do Punho Imperial. Naquele momento, vários guardas mascarados saíram correndo da mansão.
Temos que capturar o assassino a todo custo. Se falharmos, o primeiro-ministro honesto vai nos matar. O assassino não deve ter ido longe. Fique atento. Os guardas do Templo do Punho Imperial atacaram na direção de Bly e Minnie, mas antes que pudessem ir longe, Shelley e os outros os interceptaram. Aí vem eles. Leone estalou os nós dos dedos, e os estalos agudos ecoaram pelo ar enquanto ela sorria ansiosamente. Ela estava mais do que pronta para uma luta. Mas então eles notaram algo estranho. Deveria haver 5 guardas. Apenas 4 apareceram. Onde foi o último? Capítulo 92. Bly e Minnie estavam indo em direção ao ponto de encontro designado, seguindo uma rota segura enquanto atravessavam terrenos acidentados. Isso é um saco. Essa rota é muito problemática, Minnie resmungou. Bly permaneceu em silêncio, movendo-se firmemente pela paisagem coberta de vegetação sem dizer uma palavra. O tédio da rota só deixou Minnie ainda mais inquieta. Incapaz de suportar o silêncio, ela começou a conversar. Deveríamos ser as primeiras a chegar ao ponto de encontro. Aqueles guardas treinaram no Templo do Punho Imperial, então nem Shelley e os outros terão facilidade em lidar com eles. Percebendo sua ânsia de falar, Bly imaginou que seria indelicado ignorá-la completamente, então deu uma resposta simples. Já encontrei mestres do Templo do Punho Imperial antes. Nenhum deles é fraco. Yokao é parente do primeiro-ministro, então é claro que seus guardas não seriam influenciáveis. Não suporto caras como ele, aqueles que abusam do poder e agem como se fossem donos do mundo. No momento em que Bly respondeu, Minnie imediatamente começou outro discurso. Não demorou muito para que eles avistassem uma grande árvore isolada no campo gramado à frente, o ponto de encontro que haviam combinado anteriormente. Quando Shelley e os outros terminassem de lidar com os guardas e se reagrupassem ali, a missão estaria oficialmente completa. Finalmente estamos quase lá, Minnie suspirou aliviada. Comparada ao resto do Nighthawk, sua resistência física não era tão forte, o que tornava a viagem por terrenos acidentados ainda mais exaustiva para ela. Mas naquele momento, Bly de repente sentiu um leve movimento atrás deles, quase imperceptível, mas o suficiente para deixá-lo em alerta. Seus instintos aguçados imediatamente lhe disseram que estavam sendo seguidos. Ele se virou e, de fato, uma figura apareceu a poucos metros atrás de Minnie, um homem com cabelo trançado e armadura de ombro. Sua capacidade de esconder sua presença era impressionante. Bly só o detectou porque ele estava a momentos de lançar um ataque. Os assassinos neste mundo eram excepcionalmente habilidosos em mascarar sua presença, e nem mesmo o Manjek Sharingan era todo poderoso. Ele não conseguia sentir instantaneamente um perseguidor completamente indetectável. Temos companhia, Bly avisou imediatamente. Minnie reagiu rapidamente. Sua expressão se obscureceu enquanto ela girava seu canhão de abóbora e disparava para trás. Mas o perseguidor era rápido. Ele desviou da rajada de energia com facilidade. Esse cara. Quando ele chegou aqui, a expressão de Minnie ficou sombria quando ela percebeu que tinha errado o tiro. Sou o mais forte entre os guardas contratados. Percebi há muito tempo que vocês se dividiram em 2 grupos, zombou o homem. Ele então voltou a olhar para Bly. Você não é nada mal, garoto. Poucas pessoas conseguem me detectar tão rápido. Bly permaneceu em silêncio, o rosto inexpressivo. Não tinha interesse em trocar palavras sem sentido. Ao mesmo tempo, ele já havia transferido o tiro de energia perdido de Minnie para o espaço Kamui, embora nem ela nem o homem tivessem percebido. Vou capturar vocês 2 vivos e entregá-los ao primeiro-ministro como meu bilhete para a glória. Se cooperarem, talvez eu pegue leve com vocês. O homem falou com total confiança, agindo como se a vitória já fosse sua. Seu raciocínio fazia sentido. Como os assassinos haviam se separado, era lógico supor que o grupo mais forte havia ficado para trás para interceptar os guardas, enquanto os primeiros a recuar seriam os mais fracos. Infelizmente para ele encontrou Bly. Se você é do Templo do Punho Imperial, então deve se especializar em combate corpo a corpo, Bly falou de repente. Você está mesmo sugerindo uma luta corpo a corpo? Tem ideia de como isso é um insulto para nós? O homem ficou momentaneamente surpreso, mas depois sorriu arrogantemente. O Templo Imperial do Punho não era apenas o mais forte do Império quando se tratava de artes marciais, eles alegavam ser os mais fortes do mundo. Embora não estivesse no nível dos 4 demônios Rakshasa, ele ainda era um lutador de primeira linha, confiante o suficiente para enfrentar alguns usuários de Teigu sem luvas. Contra alguém como Minnie, que não tinha habilidades de combate corpo a corpo, ele tinha uma clara vantagem. Não seja idiota. Você tem um Teigu, não é? Use-o e acabe com ele. Meu pai, entendendo completamente errado as intenções de Bly, pensou que ele estava prestes a lutar contra o homem desarmado. Ela se referia ao Gunbayu Shiva. Tendo visto seu poder antes, ela imaginou que seria a arma perfeita contra um oponente habilidoso em combate corpo a corpo. Bly a ignorou e olhou para o homem. Diga-me, você consegue desviar disso? Antes que suas palavras saíssem completamente de sua boca, um portão espacial, invisível se abriu bem na frente do inimigo. Em um instante, a onda de energia que Bly havia armazenado no espaço Kamui foi disparada. O espaço Kamui era quase ilimitado, e Bly tinha controle total sobre ele. Qualquer coisa armazenada ali podia ser recuperada e usada à vontade. O quê? O homem mal teve tempo de registrar a leve distorção no espaço antes que uma explosão de energia se materializasse do nada, direcionada diretamente à sua testa. Antes que ele pudesse reagir, o tiro atravessou seu crânio, matando-o instantaneamente. Jin. O anfitrião eliminou um mestre do Templo do Punho Imperial e recebeu 15 pontos de sistema. Embora a rajada de energia tivesse sido disparada do canhão de abóbora de Minnie, o sistema ainda acreditou a morte a Bly. Foi ainda mais inteligente do que ele esperava. A minha ficou ali em choque, com os olhos arregalados de descrença. Esse foi o meu tiro de energia agora mesmo? Como diabos você fez isso? Ela se virou para Bly, completamente perplexa.
O tiro inconfundivelmente viera de seu canhão de abóbora. Mas como ela era a única capaz de usá-lo, não conseguia entender como Bly conseguirá dispará-lo novamente. É um segredo. Bly não tinha intenção de revelar nada sobre o espaço Kamui. Um segredo, hein? A minha bufou visivelmente descontente. Ela se virou, cruzando os braços. Tudo bem. Não que eu quisesse mesmo saber. Pouco tempo depois, Bly e Minnie chegaram ao ponto de encontro sob a grande árvore. Shelley e os outros ainda não haviam chegado, o que lhes deu um breve momento para descansar. Mas obrigado por mais cedo. Apesar de ainda se sentir um pouco incomodado com o segredo, Minnie foi pelo menos razoável o suficiente para demonstrar gratidão. Sem a intervenção de Bly, lidar com aquele inimigo teria sido muito mais difícil. Se ela tivesse sido capturada viva, ela nem queria pensar no que teria acontecido. Sua voz foi ficando cada vez mais suave até que suas últimas palavras ficaram quase inaudíveis. O que foi isso? Você estava dizendo obrigado. Bly realmente não a ouviu, então ele perguntou. Arg, calha a boca. Capítulo 93. Enquanto Bly e Minnie descansavam, Minnie de repente falou. Eu não fui exatamente legal com você antes. Talvez seja por causa das suas crenças, ou talvez eu estivesse sendo egoísta. Bly olhou para ela, um pouco curioso. Como assim? Minha cidade natal fica na fronteira oeste do Império. Sou uma criança mestiça com ascendência da região oeste, então sofri discriminação constante. Todos me tratavam como um estranho. Minha infância foi miserável. Sentada sob a árvore, Minnie olhava para o horizonte relembrando seu passado. Só me juntei a eles quando o exército revolucionário se aliou à região ocidental. Disseram-me que assim que o império fosse derrubado e uma nova nação fosse estabelecida, o país e os diferentes grupos étnicos formariam laços diplomáticos. Se todos os povos se unissem, não haveria mais crianças sofrendo como eu. Seu tom de voz de repente ficou firme. Eu nunca quero que ninguém mais passe por esse tipo de discriminação. Mesmo que isso signifique ir contra as suas crenças, eu tenho que fazer isso. Então talvez isso me torne egoísta. Ficou claro o quanto ela acreditava nisso. Após um breve silêncio, Bly finalmente falou. Eu entendo, mas você pode estar encarando a questão de forma muito simplista. Uma nova nação não significa automaticamente relações diplomáticas com outros grupos. Na verdade, os conflitos podem piorar. A integração étnica não é algo que acontece da noite para o dia. A minha já esperava uma discussão, mas Bly permaneceu calma e sensata. Isso a pegou de surpresa. Então me diga, qual você acha que é a maneira certa de fazer isso acontecer? Ela perguntou imediatamente. Para ser honesto, até ela sentiu que o exército revolucionário fez parecer fácil demais. Mas ela não conhecia outro caminho, então derrubar o império sempre pareceu a única solução. Além disso, ela não se importava em trabalhar como assassina na Night Ride, eliminar oficiais corruptos era uma causa nobre. Bly respondeu, para que a integração real aconteça, seriam necessários um imperador e líderes estrangeiros dispostos a reformar, um ambiente estável e pacífico para incentivar a cooperação, intercâmbios culturais que levem a tradições compartilhadas, e mais importante, tempo. A realidade é que o maior obstáculo agora não é a existência do império em si, é o regime de Onés. O que importa é como a liderança do país implementa políticas. Se os novos governantes continuarem discriminando outros grupos étnicos, nada mudará. Integrar diferentes povos não foi tão simples. Em sua vida passada, até mesmo a China havia passado por milhares de anos de mistura cultural, conflitos e guerras antes de atingir um certo nível de unidade. O império não estava nem perto desse nível de civilização. Bly não era contra a mudança de regime, mas não queria que nações estrangeiras explorassem o caos. Além disso, após a queda de Onés, a situação não seria muito diferente de uma mudança total de governo. A chamada nova nação da história original? Ela ainda era governada por ex-oficiais do império. O que realmente deixou Bly cauteloso foi a liderança do exército revolucionário. Eles tinham alguma agenda oculta? Ele não podia dizer com certeza, mas tinha um forte pressentimento de que Minnie havia sido enganado. E mesmo que os líderes tivessem ambições pessoais, isso era apenas a natureza humana. Claro, acrescentou Bly, eu tenho meus preconceitos em relação a estrangeiros. Você e eu temos nossos defeitos, então vamos ficar quites. O meu ficou surpreso por um momento, mas de repente soltou uma risadinha. Nunca pensei que ouviria algo assim de você. Mas, você tem razão. Integrar diferentes grupos étnicos não é tão fácil quanto eu pensava. Depois que o regime de Onés cair, vou descobrir o que vem a seguir. Ela percebeu que estava se aproximando um pouco mais de Bly. Talvez ele não fosse tão irritante quanto ela pensava. Ainda assim, derrotar Onés continuou sendo sua maior prioridade. Quanto ao que viria depois, ela lidaria com isso quando chegasse a hora. De qualquer forma, não importa o que aconteça, farei questão de ser lembrado como o herói que derrubou Honesto. Assim, posso me tornar um nobre e viver uma vida de luxo sem fim. Em um instante, sua expressão séria desapareceu, substituída por um sorriso sonhador, quase bobo, enquanto ela imaginava seu futuro glamouroso. Além do desejo de proteger futuras crianças mestiças da discriminação, ela também tinha um objetivo muito real e pessoal: ficar rica e aproveitar a boa vida. Ahaha. Bly soltou uma risada um pouco estranha. Bem, pelo menos foi um sonho prático. A essa altura, os 4 guardas interceptados já haviam sido eliminados. Alguns foram cortados ao meio por Shelley, alguns foram espancados até a morte por Leone, alguns foram mortos por trás por Chelsea em um golpe rápido, e alguns foram completamente dominados por Bula, cujas habilidades de combate corpo a corpo estavam se aproximando do nível de Egiat.
Lubok foi o único que não conseguiu matar ninguém. Esses caras eram muito fracos. Isso nem foi satisfatório, resmungou Leone, revirando os ombros como se a luta não tivesse sido suficiente para aquecê-la. Ela ainda estava em seu estado transformado após ativar seu Teigu, a transformação do Rei das Feras, Lionel, que assumia a forma de um cinto enrolado em sua cintura. Após a bestialização, ela desenvolveu orelhas de animal e suas mãos se transformaram em garras afiadas. Fora isso, ela não mudou muito fisicamente. Mais importante, sua força havia aumentado exponencialmente junto com o olfato aguçado. Vocês acabaram com eles rápido demais. Eu não consegui matar ninguém. E eram só 4, que decepção, reclamou Lubok visivelmente decepcionado. Você quase não fez nada? Então sua parte da recompensa será reduzida pela metade, disse Leone casualmente. Espera não. Eu estava trabalhando duro para sustentar vocês. Lubok entrou em pânico ao pensar em perder metade de sua recompensa. Shelley levantou a mão hesitante. Não era para ver 5 guardas. Onde está o último? Eles podem ter passado por nós para rastrear Minnie e Bly, Bula disse, seu tom sério. Um inimigo com esse nível de consciência pode ser um problema. Eles foram atrás da Minnie? Bly está com ela, então devem ficar bem, disse Leone, embora nunca tivesse visto todas as capacidades de Bly. Ela apenas tinha um pressentimento de que ele era confiável. Bly é forte, sem dúvida. Mas mesmo assim, só por precaução, devemos ir ver como eles estão, acrescentou Shelley. Tendo testemunhado Bly usar o Gumbai Uchiwa para caçar bestas perigosas, ela era mais qualificada para testar por ele. Sem perder tempo, o grupo correu para o ponto de encontro. Ao chegarem, viram Bly e Minnie sentados sob uma grande árvore, conversando e rindo sem se importar com nada. Nenhum dos dois parecia ferido. Todos relaxaram imediatamente. Quando esses dois começaram a se dar tão bem, Leone perguntou surpreso. A minha sempre parecia irritada quando Bly estava por perto, mas agora ela estava sorrindo para ele. Isso é bom. O chefe não esperava que eles se dessem bem. Lubok ressaltou. Isso é ótimo, disse Shelley, genuinamente feliz com isso. Parece que algo aconteceu enquanto não estávamos por perto, refletiu Chelsea. Superficialmente, ela estava sorrindo, mas no fundo, uma estranha sensação de irritação borbulhava. Chelsea não era desinformada como Serial, muito pelo contrário. Ela entendia as coisas muito bem. E agora, ela tinha um mau pressentimento. Droga, não me diga que eu... Capítulo 94. Capital Imperial. Tarde da noite, Akame e Kuromi caminhavam lado a lado pelas ruas vazias. Ambos entraram na cidade sem serem detectados. Akame, sendo uma criminosa notoriamente procurada, não podia se dar ao luxo de ser vista. E Kuromi sabia que o pessoal de Saikyu a estaria observando de perto. Nenhum deles usava disfarces ou se preocupava em esconder o rosto, apenas andando pelas ruas mal iluminadas. Não havia uma única alma à vista. A recente série de assassinatos em série havia deixado a cidade tomada pelo medo. Ninguém ousava sair de casa depois de escurecer. Cartazes de procurado cobriam as paredes e entre eles, o de Akame era o mais proeminente. A semelhança era assustadoramente precisa, quase idêntica à sua aparência real. Shelley, Bula e Najenda também estavam na lista de procurados, o que significava que eles tinham que manter os rostos escondidos durante as missões. Bula, no entanto, tinha uma vantagem. A diferença entre seu cartaz de procurado e seu visual atual era drástica. Seu penteado antes bonito fora substituído por um topete excêntrico. Com uma mudança tão drástica, ele provavelmente conseguiria passar direto por alguém sem ser reconhecido. A recompensa da minha irmã é a mais alta. Bem, ela é o trunfo, afinal, disse Kuromi com um pequeno sorriso, olhando para o valor da recompensa. Akame retribuiu com um sorriso fraco. Isso não é exatamente algo para ficar feliz. Os dois estavam procurando pelas ruas há algum tempo, mas ainda não haviam encontrado nenhum sinal de Zanku, o decapitador. Sem que eles soubessem, Zanku já os observava do ponto mais alto de uma torre de relógio próxima. Seu Teigu onipotente 5 visões, espectador, lhe concedeu habilidades especiais, permitindo-lhe observar Akame e Kuromi de longe sem que eles percebessem sua presença. Um assassino em série e um assassino? A capital imperial é realmente a melhor. Delicioso, delicioso. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Zanku enquanto ele ria sozinho. Ele já havia reconhecido Akame. Os inúmeros cartazes de procurados espalhados pela cidade tornaram isso fácil. Então, de quem devo cortar a cabeça primeiro? Ele fixou seu olhar em Akame e Kuromi, decidindo cuidadosamente qual deles seria seu primeiro alvo. Akame e Kuromi ainda não haviam encontrado Zanku, o decapitador, mas ele já havia começado a agir. Nesse momento, os dois sentaram-se num banco e fizeram um breve descanso. Como esperado, encontrar Zanku, o decapitador, não é fácil. Teremos que continuar procurando, disse Akame. Só se passou uma noite. Quando estávamos na unidade imperial de assassinatos, não fazíamos grandes esforços para eliminar nossos alvos. Kuromi relembrou o passado, quando sua irmã ainda fazia parte da unidade. Naquela época, seus dias eram preenchidos com assassinatos ou com a jornada para um. Elas já haviam se acostumado a esse tipo de vida há muito tempo. Ao ouvir isso, Akame sentiu um pouco de nostalgia. Você tem razão. Se necessário, podemos ficar na capital imperial por mais alguns dias até encontrarmos Zanku, o decapitador. Vamos nos separar. Será mais eficiente assim, sugeriu Kuromi. Ela estava simplesmente seguindo os princípios arraigados nela desde seu tempo na unidade de assassinato. Priorizar a eficiência? Mesmo que isso significasse aumentar o risco.
Tudo bem, mas não vá muito longe, disse Akami com um toque de preocupação. Entendido. Kuromi assentiu com um pequeno sorriso. Com isso, eles seguiram caminhos separados em busca de Zanku, o decapitador. Sem que soubessem, ele já estava por perto, usando seu Teigu espectador. Mesmo através dos prédios, ele conseguia ver Akami e Kuromi. Ele estava esperando a oportunidade perfeita, e o momento em que se separaram era exatamente o que ele procurava. Akami não estava longe de Kuromi há muito tempo quando de repente a viu em um beco estreito. Kuromi, você? Akami franziu a testa confuso. Ela tinha certeza de que Kuromi havia ido na direção oposta, então como ela havia avançado tão rápido? Na realidade, este Kuromi era uma ilusão criada por Zanku, o decapitador. Era uma das habilidades do espectador, visão ilusória que podia fazer seu alvo ter alucinações. O Kuromi diante dela não era nada mais do que uma ilusão conjurada por sua própria mente. Kuromi caminhou lentamente em direção a Akami, esperando o momento perfeito para atacar. Embora algo parecesse estranho, Akami permaneceu desavisado. Assim que Kuromi a alcançou, a ilusão desapareceu de repente, revelando Zanku, o decapitador, um homem alto usando um Teigu em forma de um grande olho na cabeça. Ao mesmo tempo, duas lâminas afiadas saíram de suas mangas, cortando Akami em um ataque repentino. A expressão de Akami mudou, e ela rapidamente deu um pulo para trás. Mesmo assim, suas roupas estavam rasgadas, deixando um rasgo no tecido. Felizmente, seus reflexos a salvaram. Se ela tivesse ido mais devagar, teria sido atingida. Quem é você? Sem hesitar, Akami sacou sua lâmina demoníaca Murazami, e fixou um olhar cauteloso em seu oponente. Inicialmente, ela pensou que a pessoa à sua frente estava apenas se disfarçando de Kuromi, então não conectou imediatamente a Zanku, o decapitador. Você presumiu que por eu poder assumir a aparência de Kuromi, eu não poderia ser Zanku, o decapitador, certo? Zanku deu um sorriso frio. Infelizmente você estava errado. Eu sou ninguém menos que o gentil e amigável Zanku, o decapitador. Akami permaneceu em silêncio. Ele leu os pensamentos dela. Seria essa a habilidade do seu Teigu? Mas o mais importante é que esse homem era exatamente o alvo que eles estavam procurando. Isso mesmo. Esta é uma das habilidades do espectador, percepção. Ao ler mudanças sutis nas expressões faciais, consigo ver exatamente o que vocês estão pensando. Ah, e só para vocês saberem, eu estava observando vocês dois esse tempo todo usando a visão de longo alcance e a visão de percepção. Zanku não parecia ter pressa em matar Akami. Em vez disso, começou a conversar casualmente. Já que você adivinhou corretamente, que tal eu te transformar em uma cabeça encolhida como recompensa? Ele gostava de conversas assim, falar com suas vítimas enquanto brincava com elas. Eu realmente adoro a visão de longo alcance. Não importa o quão escuro ou nebuloso esteja, consigo ver tudo com clareza cristalina à distância. Enquanto Zanku falava, Akami permaneceu em silêncio. Ela estava focada em uma coisa, garantir a segurança de Kuromi. E quando a oportunidade surgisse, ela atacaria. Mas mais uma vez, Zanku viu através dela. Ingênuo, ele se esquivou sem esforço do ataque de Akami e riu. Consigo ver cada pensamento passando pela sua cabeça. Ele estava brincando com ela, sem nem se dar ao trabalho de contra-atacar, claramente se divertindo com a luta dela. Você sempre fica com aquela cara sem emoção. Meio chato, na verdade, comentou Zanku. Mas a cara que as pessoas fazem no momento em que são decapitadas. Essa é uma coisa de que eu nunca me canso. A maioria fica com aquela cara de espanto e solta um pequeno "hã?" Antes de acabar, eu me pergunto, que tipo de cara você vai fazer? Mal posso esperar para descobrir. Isso está ficando emocionante. Enquanto isso, Kuromi, tendo percebido ruídos sutis à distância, já estava a caminho. Capítulo 95. Enfrentar Zanku, o decapitador, um usuário de Teigu, pela primeira vez foi certamente problemático, especialmente por causa do poder absoluto de seu Teigu, o espectador e suas habilidades 5 visões onipotentes. Mas Akami ainda não tinha ido com tudo. Então essas são suas habilidades Teigu? No entanto, mesmo que você consiga ler meus pensamentos, não adianta nada se seu corpo não conseguir acompanhar, disse ela. Depois de aguentar a tagarelice interminável de Zanku, Akami finalmente fez sua jogada. Para ser justo, não era tudo conversa fiada. Zanku praticamente explicou suas habilidades para ela. A velocidade de Akami aumentou repentinamente, superando em muito o que era antes. Mesmo que Zanku pudesse antecipar seus pensamentos, seu corpo não conseguiu reagir a tempo de acompanhar seus movimentos rápidos. Normalmente, Zanku adorava brincar com seus oponentes, expondo cada pensamento deles, palavra por palavra, levando-os ao desespero, observando-os ruir. Essa era sua maior fonte de prazer em batalha. Mas contra Akami, ele não ousou agir de forma tão arrogante. Ela não era apenas incrivelmente rápida, mas também era extremamente forte e tinha uma imensa experiência de combate. Forçado a ficar na defensiva, Zanku foi empurrado para trás repetidas vezes. No entanto, Akami ainda não havia acertado um único golpe. Se Murazami o atingisse de raspão, sua maldição mortal encerraria a luta em um instante. Percebendo que sua abordagem atual não estava dando resultados, Akami interrompeu momentaneamente sua perseguição. Aproveitando a breve pausa, Zanku recuperou o fôlego e retomou alegremente sua conversa. Como esperado, não posso te subestimar. Afinal, você é um infame, Akami assassino, que impunha a lâmina demoníaca Murazami. Mas este é exatamente o tipo de batalha que eu esperava. Isso é divertido. No entanto, Akami não parou apenas para deixá-lo se recuperar. Ela estava preparando uma estratégia mais eficaz. Respirando fundo, ela de repente mudou para um estado completamente diferente. Este era o estado de desconsciência. Agora, Zanku não seria mais capaz de espiar seus pensamentos. Ele notou a mudança imediatamente. Você realmente entrou num estado de inconsciência? Impressionante.
Porém, em vez de se sentir intimidado pelo poder de Akame, Zanku só ficou mais animado, porque ele ainda tinha um trunfo. As 5 habilidades do espectador incluíam entendimento, visão de longo alcance, visão clara e visão de ilusão. Mas havia mais uma: previsão. Ao ler os menores movimentos musculares, ele conseguia prever a próxima ação do oponente antes mesmo que ela acontecesse. Meu Teigu também tem a habilidade de previsão, consigo ver exatamente o que você fará em seguida. Agora, o que você fará? Trocando a perspicácia pela previsão, Zanku ativou sua nova habilidade. Parecia que ele só podia usar uma de cada vez. Com previsão em jogo, o rumo da batalha mudou. Zanku rapidamente ganhou vantagem. Ele até conseguiu acertar Akame, embora tenha sido apenas um arranhão leve. Essa sua espada é realmente injusta. Se eu tivesse sido cortado agora, estaria morto, brincou Zanku, o decapitador. Seu Teigu não é muito melhor, respondeu Akame friamente. A propósito, Akame, como você lida com as vozes? O que? As vozes das pessoas que matei. Sempre que está quieto, eu consigo ouvi-las. Elas me xingam, me mandando ir logo para o inferno. Na época em que eu executava, eu as ouvia todos os dias, mas está piorando agora. Conversar me distrai. Então, como você lida com isso? Eu não sei do que você está falando. Não estou ouvindo nada, disse Akame, categoricamente. Ao ouvir isso, Zanku ficou genuinamente chocado. Ele presumira que alguém como Akame, que havia tirado inúmeras vidas, seria igual a ele. Chegou a considerar discutir o fardo que compartilhavam com ela. Que chato. Nesse caso, morra. Zanku trocou de habilidade novamente, ativando a visão ilusória. A figura de Zanku diante dos olhos de Akame subitamente se transformou em Kuromi. Visão ilusória era uma habilidade mortal que fazia o alvo ver a pessoa mais importante para ele. Embora pudesse afetar apenas uma pessoa por vez, a ilusão que criava era perfeita. Este era o maior trunfo de Zanku. Em sua experiência, nenhum assassino conseguiria matar a pessoa que mais amava. Kuromi. Ao ver a irmã aparecer diante dela mais uma vez, Akame hesitou. Mesmo sabendo que algo estava errado, ela congelou. E diferentemente de antes, dessa vez ela não podia simplesmente se preparar e atacar. Nesse momento, Kuromi chegou. Ao ouvir Akame chamá-la pelo nome, mas ao vê-la parada, atordoada, diante de um homem alto, e percebendo que Akame estava ferido, Kuromi imediatamente sentiu que algo estava errado. Parece que o companheiro de Akame chegou. Que delícia, que delícia! Zanku cumprimentou Kuromi descaradamente. Como Akame estava presa na ilusão, ela não conseguia ouvi-lo, nem ver o verdadeiro Kuromi atrás dela. É claro que o próprio Zanku não tinha ideia de que Kuromi era a pessoa mais querida por Akame. Você é? Perguntou Kuromi. Eu sou Zanku, o decapitador. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo, disse Zanku, sem perder a chance de conversar. Neste momento, Akame vê a pessoa com quem mais se importa. Deve ser divertido, não acha? Ver sua amada irmã matá-la? Delicioso, delicioso. Ao ouvir isso, Kuromi entendeu imediatamente. Então foi isso. Sua irmã ficou presa em uma ilusão e confundiu Zanku com ela. Sua expressão escureceu. O que a irritou não foi o fato de Akame ter confundido Zanku com ela. Acontece que Akame não conseguiu atacar. Sem hesitar, ela fechou a distância em um instante, aparecendo bem ao lado de Akame. Irmã, isso não vai dar certo, sussurrou Kuromi friamente no ouvido de Akame. Você deveria ter me matado sem hesitar. A irmã que eu amo não tem um coração tão mole. O som da voz de Kuromi tirou Akame da ilusão. O que? Zanku ficou atordoado. Ele nunca imaginou que a pessoa mais querida de Akame realmente a encorajaria a matá-la sem pensar duas vezes, como uma completa lunática. Mas ele reagiu rapidamente, reconhecendo instantaneamente Kuromi como a maior ameaça. Antes que Akame pudesse agir, ele decidiu matá-la primeiro. Zanku imediatamente voltou sua visão ilusória para Kuromi, fazendo-se parecer Akame aos olhos dela. Ele se recusou a acreditar que aquela garota louca realmente atacaria sua amada irmã. Mas neste momento crítico, ele não tinha tempo a perder com palavras. Ele investiu direto contra Kuromi. Mas Kuromi não hesitou nem por um segundo. Ela sabia exatamente onde estava a verdadeira Akame. E se necessário, era perfeitamente capaz de matá-la. Com um movimento rápido, ela ativou Yatsufusa, invocando todos os seus fantoches cadáveres, exceto Tagool da morte. Eles lançaram um ataque total contra Zanku de todos os ângulos. Zanku nunca havia encontrado as habilidades de Yatsufusa antes e pela primeira vez, ele entrou em pânico. Completamente despreparado, ele foi imediatamente dominado. Seus braços decepados, seu abdômen perfurado. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, Kuromi já estava em cima dele. Toda a sequência de eventos, desde Kuromi tirando Akame da ilusão até a queda de Zanku, aconteceu em poucos instantes. Nem mesmo Akame, que tinha acabado de recuperar os sentidos, teve a chance de intervir. Deitado no chão, mortalmente ferido, Zanku olhou para a lâmina brilhante de Yatsufusa acima dele. Mas estranhamente, ele não sentiu medo. Porque, pela primeira vez em anos, as vozes ficaram em silêncio. Tosse, tosse. Ele cuspiu sangue, usando o que lhe restava de força para murmurar. Delicioso, delicioso. As vozes se foram. Obrigado. Não precisa, respondeu Kuromi sem expressão, sem se preocupar em entender suas palavras. Ela simplesmente enfiou Yatsufusa nele uma última vez, transformando Zanku em mais um de seus fantoches cadáveres. Ao ver Zanku ascender novamente sob o controle de Yatsufusa, Akame sentiu uma estranha sensação de conflito. Mas no final, ela permaneceu em silêncio. Irmã, a missão foi cumprida. Vamos voltar, disse Kuromi alegremente. Era como se nada tivesse acontecido, apesar de ela ter acabado de matar sua irmã na ilusão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Quando Akame e Kuromi retornaram à base do Nighthawk, já era bem tarde.
Para Bly e Kuromi, esta foi a primeira vez que visitaram a base. Aninhada nas montanhas, a base do Night Ride era bem escondida por trás, protegida por picos imponentes. No entanto, vista de frente ficava completamente exposta. Mesmo assim, o Império ainda não havia descoberto sua localização. Não seria surpreendente se sua base fosse descoberta um dia desses, comentou Bly. Leone riu com vontade. Não se preocupe com os detalhes. Mas você realmente concorda que eu saiba onde fica sua base? Perguntou Bly. Afinal, ele não fazia parte do Night Ride nem do Exército Revolucionário, sua cooperação com eles foi apenas temporária. Sem problemas, respondeu Najenda. Depois da missão de hoje, todos concordamos que você e Kuromi são aliados confiáveis, então trazê-los aqui não é um problema. Mas não se esqueça, Bly a lembrou sem rodeios, quando o regime de Ones cair, nossos ideais entrarão em conflito. Tudo bem, vamos nos mudar para uma nova base, disse Najenda despreocupadamente. Tudo bem então. Bly não insistiu no assunto. Não havia necessidade de se preocupar com os negócios deles. Falando nisso, Akame e Kuromi já deveriam estar de volta. Já está tarde, comentou Sheely. Najenda assentiu. Já era hora. Eu disse a eles para não ficarem muito tempo na capital imperial, mesmo que não conseguissem encontrar Zanku, o decapitador. Então, olhando para Bly e Kuromi, ela acrescentou. Já que está tão tarde, por que vocês dois não passam a noite aqui? Temos muitos quartos vagos. Funciona para mim. Bly não tinha motivo para recusar, principalmente porque Kuromi ainda não havia retornado. Ele não iria embora sem ela. Nesse momento, Leone sentiu que algo estava errado. Depois de pensar um pouco, percebeu o que era. Minnie não dissera uma única palavra. Em um momento como esse, Minnie não expressar sua opinião parecia estranhamente antinatural. Leone sorriu e se aproximou dela, sussurrando. Ei Minnie, você não odeia o Bly? O chefe acabou de convidá-lo para passar a noite, mas você não parece se importar nem um pouco. Pego de surpresa, Minnie instintivamente ficou tenso. Eu não sou uma pessoa irracional, ok? Além disso, aquele cara se saiu muito bem hoje, então, acho que posso reconhecê-lo um pouco. Ao ouvir isso, Leone sorriu ainda mais, cúmplice. Ela parecia ter descoberto alguma coisa, mas preferiu não dizer nada. Depois de um tempo, Akame e Kuromi retornaram como esperado. Como foi a missão? Najenda perguntou imediatamente. A missão foi concluída. Kuromi matou Zanku, o decapitador, relatou Akame. Como esperado, Kuromi é impressionante. Vocês dois trabalhando juntos formam uma equipe imbatível, comentou Najenda. Antes disso, Kuromi tinha sido uma das inimigas mais temidas do exército revolucionário, uma das principais assassinas do Império. Agora, ela tinha se tornado mais ou menos uma delas. Comandante Zanku, o decapitador, agora faz parte de Yatsufusa. Suas habilidades parecem decentes, mas infelizmente são inúteis contra mim, disse Kuromi enquanto caminhava até Bly, parecendo uma criança esperando elogios. E ela não estava errada. As habilidades do espectador foram quase totalmente neutralizadas por Kuromi. Entendimento que permitia que Zanku lesse os pensamentos de seu oponente era ineficaz contra os fantoches cadáveres de Kuromi, afinal, eles não tinham pensamentos para ler. Para começar, visão de longo alcance e visão clara não eram adequadas para combate. A previsão era semelhante ao Sharingan em função, mas as habilidades físicas de Zanku não eram páreo para as de Kuromi. A previsão por si só não conseguia preencher a lacuna entre eles, especialmente quando ela tinha Yatsufusa. Quanto à visão ilusória, era completamente inútil. Se Kuromi precisasse matar Akame, ela o faria sem hesitar. Muito bem, disse Bly, reconhecendo que Kuromi estava em busca de elogios. Mas ela ainda parecia insatisfeita. Ela se levantou levemente na ponta dos pés, claramente esperando um tapinha na cabeça. Bly hesitou por um momento. Ao ver seu olhar ansioso, ele finalmente levantou a mão e afagou sua cabeça. Hehe, Kuromi sorriu de alegria. Akame, observando de lado, congelou no lugar. O relacionamento entre Bly e Kuromi, isso não era normal, era? Um simples superior e subordinado agiriam assim? Mas talvez não fosse impossível. Ela se lembrou de como, apesar da frieza habitual de Kuromi com estranhos, ela era, na verdade, bastante calorosa. Quando estavam juntos na unidade imperial de assassinatos, Kuromi frequentemente se agarrava a ela. Akame não era muito boa em ler as pessoas, então, embora inicialmente sentisse que havia algo errado nas interações de Bly e Kuromi, ela rapidamente deixou suas suspeitas de lado. Enquanto isso, os outros também notaram. Ninguém disse nada, mas algumas pessoas estavam imersas em pensamentos, principalmente Minnie e Chelsea. Observando a interação próxima de Bly e Kuromi, Minnie sentiu uma irritação inexplicável crescendo dentro dela. Não, espera. Por que estou ficando irritado? Quem se importa com o que esse cara faz? Ela deu leves tapinhas nas próprias bochechas, tentando se livrar da sensação. Comparada com Minnie, Chelsea era muito mais autoconsciente. Ela já havia notado o relacionamento incomum de Bly e Kuromi quando se infiltrou na unidade de assassinato disfarçada de Gato Preto. Agora que ela havia reconhecido seus próprios sentimentos por Bly, vê-lo interagir tão intimamente com Kuromi a deixou um pouco ciumenta. Por mais que odiasse admitir, ela havia quebrado um dos maiores tabus de um assassino. Ela, alguém que poderia morrer em uma missão a qualquer momento, realmente desenvolveu sentimentos por alguém. Foi imprudente, foi tolo, mas agora que tinha acontecido, ela não tinha intenção de se arrepender. Algum dia, se ela tivesse a chance, ela queria que Bly a elogiasse também. Está ficando tarde. Bly e Kuromi, escolham o quarto que quiserem, mas já aviso, a maioria deles não é usada há algum tempo, então provavelmente estão cobertos de poeira, disse Najenda. Se precisar de ajuda para limpar, é só nos avisar. Akame foi o primeiro a falar. Quero dormir com a Kuromi para que ela possa ficar no meu quarto. Claro. Contanto que você concorde, disse Najenda com um aceno de cabeça. Está tudo bem, afirmou Akame. Eu também quero dormir com a minha irmã, disse Kuromi alegremente. Tudo bem então, vamos limpar o quarto do Bly.
Na agenda de repente lançou a Bly um olhar de simpatia. Você não precisa se preocupar tanto comigo, murmurou Bly, sentindo-se um pouco exasperado. Não demorou muito para que seu quarto estivesse arrumado. Mas enquanto os outros foram embora, o Chelsea permaneceu. Chelsea, não vai dormir? Perguntou Bly. Capítulo 97. Chelsea não demonstrou intenção de ir embora. Em vez disso, sentou-se casualmente na cama de Bly. Lembra da base da Unidade Imperial de Assassinato? Dormíamos juntos todas as noites, e você estava sempre em cima de mim. Ela provocou, apoiando-se nas mãos. Isso foi, porque eu não sabia que você era realmente o gato preto, respondeu Bly, sentindo-se um pouco sem graça. Verdade, disse Chelsea com um sorriso irônico. Mas agora que Kuromi foi dormir com a Kami, que tal eu te fazer companhia esta noite? Não brinque com coisas assim. Bly presumiu que ela estava apenas brincando com ele, então ele permaneceu calmo. Não estou brincando. Ou será que você não tinha problema algum quando eu era uma gatinha preta, mas agora que sou uma garotinha linda, você está ficando tímida? O sorriso de Chelsea se tornou um pouco travesso. Faça o que quiser. Se você realmente não se importa, eu também não, disse Bly indiferentemente, recusando-se a morder a isca. Se ela estivesse falando sério, bem, ele não estaria exatamente em desvantagem. Mas não havia a mínima possibilidade de ela estar falando sério. A qualquer momento ela bufaria e iria embora envergonhada. Era exatamente isso que Bly esperava. E de fato, Chelsea se levantou e jogou o palito do pirulito que tinha acabado no lixo. O que eu quiser, hein? Você disse, ela disse brincando antes de ir em direção à porta. Bly observou a partir, sem surpresa. Como esperado, ela estava só brincando com ele. Ela não iria realmente fazer algo tão ousado. Ou será que ela faria isso? Depois que Chelsea saiu, Bly foi tomar um banho e se preparar para dormir. Mas quando ele estava prestes a se deitar, houve uma batida suave na porta. Quem chegaria tão tarde? Bly franziu a testa, confuso. Não poderia ser o Chelsea de novo, poderia? Ele se levantou e abriu a porta, apenas para descobrir que sim, era realmente Chelsea. Desta vez, porém, ela já estava de pijama, com o cabelo úmido mostrando sinais de um banho recente. Nos braços, ela segurava um travesseiro. O que você está fazendo? Bly ficou momentaneamente sem palavras. Ela estava realmente falando sério sobre dormir aqui? Você disse que dependia de mim, não disse? Então aqui estou eu, disse Chelsea com um sorriso brincalhão. Então, sem hesitar, ela se virou, fechou a porta atrás de si e a trancou. Com isso, ela se aproximou e colocou o travesseiro na cama de Bly. Você está falando sério? Bly de repente sentiu como se tivesse sido pego completamente de surpresa. Ele nunca imaginou que ela não estivesse brincando. O que mais? Chelsea sentou-se novamente na cama, sem demonstrar o menor constrangimento. Eu já disse, não estava brincando. E sinceramente tenho um certo medo do escuro quando estou sozinha. Se eu estiver com você, não preciso me preocupar com isso. A última parte era mentira. Um assassino treinado com medo do escuro? Ridículo. Ela só disse isso para esconder um pouco da timidez que estava crescendo nela. Afinal, não importava o quão ousada ela fosse, ela ainda era uma garota com mais ou menos a idade de Bly. É assim mesmo. Bly não se preocupou em questionar se ela estava dizendo a verdade. O que importava era que essa situação já era louca o suficiente. Claro, ele dormiu ao lado de Chelsea em sua forma de gato preto por dias, mas isso era completamente diferente. Naquela época, ele nem tinha certeza se o gato era originalmente um menino ou uma menina. Dormir ao lado de um gato e dormir ao lado de uma garota de verdade eram duas coisas completamente diferentes. Se ela tivesse retornado à sua forma humana naquela época, ele nunca teria tocado tão casualmente. E ao tocar, tudo o que ele realmente fez foi pousar a mão no corpo da gatinha por conveniência. Assim, se ela fizesse algum movimento brusco, ele acordaria imediatamente. Agora, porém, Bly não disse muita coisa. Simplesmente se deitou como se nada estivesse fora do comum. Se ela, como menina, não se sentisse envergonhada, seria ridículo que ele começasse a agir de forma tímida. Mas essa cama é meio pequena. Você não acha que ela é um pouco apertada? Bly de repente percebeu o problema. Tudo bem. Se for muito pequeno, vamos dormir mais perto um do outro, disse Chelsea casualmente. Tudo bem. Bly se moveu um pouco em direção à beira da cama, mantendo alguma distância para que não parecesse muito lotado. O quarto estava escuro como breu, e eles estavam deitados de costas um para o outro. Nenhum dos dois conseguia ver o rosto um do outro. Por isso, Bly não percebeu o leve rubor que surgiu nas bochechas de Chelsea. Apesar de toda a sua confiança anterior, ela não conseguia suprimir completamente seu nervosismo. Depois de aceitar seus sentimentos por Bly, mesmo que ela não tivesse certeza do que esses sentimentos significavam ainda, ela decidiu confiar em seus instintos. Principalmente porque ela já havia identificado Kuromi como seu maior rival, e então havia Minnie e até Seryu como ameaças em potencial. Com tanta concorrência, ela decidiu que deveria tomar a iniciativa e agir antes de qualquer outra pessoa. Além disso, ela era naturalmente ousada e extrovertida, diferente de Minnie, que sempre se fazia de difícil. Ela ia vencer. Chelsea chegou a pensar que se ela agisse agora, talvez Bly não conseguisse resistir. Afinal, ele era um cara. E na idade dele, bem, se tudo desse certo também não seria tão ruim. Seria emocionante, na verdade. Mas então ela se acalmou. Isso foi apressar demais as coisas. Ela nunca tinha feito nada parecido antes. Só de pensar nisso, ela ficou um pouco nervosa. É melhor começar com algo simples, talvez apenas dar as mãos ou um beijo. Entretanto, enquanto Chelsea estava perdida em seus pensamentos, Bly já havia adormecido. Depois de um longo tempo, ela ainda não sentia se mover. Bly, você está dormindo? Ela sussurrou. Bly, que estava apenas dormindo levemente, acordou instantaneamente.
Mas em vez de responder, ele preferiu ficar em silêncio e continuar dormindo. Tudo que ela conseguia ouvir em resposta era o ritmo constante da respiração dele. Ele realmente tinha adormecido. Chelsea piscou surpresa antes de soltar uma risada baixa e autodepreciativa. Ela passou todo esse tempo pensando demais nas coisas, ficando nervosa. E mesmo assim esse cara simplesmente adormeceu como se não fosse nada. Agora ela sentia como se tivesse ficado nervosa por nada. E honestamente, isso a fez se sentir um pouco envergonhada. Nesse ponto, ela teve que admitir que estava se sentindo um pouco frustrada. Então, como vingança, ela decidiu pregar uma peça em Bly. Capítulo 98. Chelsea saiu silenciosamente da cama, andando na ponta dos pés em direção à porta e destrancando-a deliberadamente. Bly, que ainda não havia voltado a dormir, ouviu o som da fechadura se abrindo. O que ela está fazendo agora? A julgar pelos sons, Chelsea não havia saído do quarto. Em vez disso, ela havia retornado silenciosamente para a cama. Sem entender suas intenções, Bly não pensou muito sobre isso. Mas então, assim que ela se escondeu debaixo das cobertas, Chelsea de repente o abraçou por trás. Seu corpo ficou ligeiramente tenso. Embora ele tenha relaxado rapidamente, Chelsea ainda percebeu. Como uma assassina experiente, seus sentidos eram aguçados. Ela captava até a mais leve reação. Então você estava acordado afinal, ela pensou consigo mesma, com um sorriso travesso nos lábios. Ela apertou o abraço levemente, apoiando o queixo no ombro dele. Então, inclinando-se perto do ouvido dele, falou com uma voz sensual. Por que você está me ignorando se está obviamente acordado? Para completar, ela soprou suavemente em seu ouvido, de brincadeira. Como a maioria das pessoas, os ouvidos de Bly eram sensíveis. Com um suspiro exasperado, ele imediatamente os cobriu com as mãos. Eu só quero dormir. Por que você sempre complica as coisas? Ainda não consigo dormir, respondeu Chelsea casualmente. Então conte carneirinhos, disse Bly categoricamente. Não seja tão frio se você me persuadir um pouquinho, talvez eu adormeça imediatamente, ela disse, com uma voz provocante. Chega, vai dormir, disse Bly, sentindo-se cada vez mais impotente. Ele não tinha a mínima ideia de como convencer uma garota a dormir. Esse tipo de coisa estava completamente além da sua capacidade, e só de imaginar isso fazia estremecer. Além disso, Chelsea estava claramente brincando com ele. Se ele entrasse na brincadeira, ela só levaria as coisas mais longe. Tudo bem, eu paro. Mas você tem que ser meu travesseiro, ela exigiu de repente. Faça o que quiser, murmurou Bly. Satisfeita, Chelsea se acomodou, usando-o como seu travesseiro pessoal. Dormir assim era um pouco estranho, mas seu corpo era macio e quente, o que o tornava surpreendentemente confortável. Enquanto isso, no quarto de Akame, ela e Kuromi ficaram acordados por um longo tempo, conversando sobre várias coisas. A propósito, irmã, o que foi aquele som que Zanku, o decapitador, mencionou antes de morrer? Kuromi de repente se lembrou das palavras estranhas que havia dito em seus momentos finais. Ah, isso. Ele provavelmente matou muita gente boa, mas inocente não importava. Então, após a morte, as vozes delas o assombravam, exigindo constantemente sua vida. Mas acho que isso era apenas a sua própria culpa se manifestando, explicou Akame. Ela também havia tirado muitas vidas, especialmente durante seu tempo na Unidade Imperial de Assassinatos. Ela havia matado pessoas que não deveriam ter sido mortas. Mas ela sempre compreendeu a natureza do seu trabalho. Sua mente era forte, e ela nunca ouvirá nenhuma voz persistente. Entendo. Acho que ele estava pensando demais, disse Kuromi com um leve sorriso, despreocupado. Na manhã seguinte, Bly dormiu razoavelmente bem. No entanto, como ele e Chelsea foram dormir tarde, eles naturalmente acordaram mais tarde que o resto do Nighthawk. Shelley decidiu acordar Chelsea primeiro, mas depois de bater na porta várias vezes, não houve resposta. Ela gritou algumas vezes, mas ainda nada. Então ela tentou abrir a porta e descobriu que ela estava estranhamente destrancada. Ao entrar, ela viu que a cama de Chelsea estava vazia. A colcha estava lá, mas o travesseiro dela havia sumido. Shelley foi imediatamente informar os outros. Pessoal, o Chelsea está desaparecido. Achei que ela ainda estivesse dormindo, mas ela já foi embora? Perguntou Minnie. Não, acho que não, porque o travesseiro dela também sumiu, disse Shelley. Se ela tivesse saído, não precisaria levar o travesseiro, certo? Talvez ela esteja dormindo em outro lugar? Shelley era ingênuo demais para pensar em outra direção, presumindo que o Chelsea simplesmente havia se mudado para outro lugar. O meu, no entanto, imediatamente percebeu que algo estava errado. Espera aí, você disse que o travesseiro dela sumiu? Sim, Shelley assentiu. Ela não está no quarto, e o travesseiro sumiu. Onde mais ela poderia estar? Lubbock começou a pensar. De jeito nenhum, poderia ser. Um pensamento surgiu em sua cabeça e seus olhos se arregalaram. Era apenas uma ideia maluca, mas não era totalmente impossível. E se Chelsea tivesse levado seu travesseiro para o quarto de Bly? E se algo indescritível tivesse acontecido? E então, de manhã, ela acordaria corada, se espreguiçaria preguiçosamente e diria, bom dia, querida. Só de pensar nisso, Lubbock começou a suar frio. Não, preciso confirmar se Chelsea está no quarto de Bly. Mas antes que ele pudesse agir, Minnie já estava caminhando na frente dele, sem dizer uma palavra. Observando suas reações estranhas, Shelley inclinou a cabeça confusa. Na agenda não deu atenção a nada disso e continuou seu trabalho enquanto Chelsea não estivesse em perigo. Quanto a Akame e Kuromi, eles ainda estavam dormindo, tendo ficado acordados até mais tarde que Bly e Chelsea na noite anterior. O meu foi o primeiro a chegar ao quarto de Bly.
Estou entrando. Impaciente como sempre, ela bateu, mas não esperou resposta antes de girar a maçaneta. Para sua sorte, Chelsea havia destrancado a porta na noite anterior, então Minnie conseguiu abri-la com facilidade. Um olhar para a cama e ela imediatamente percebeu que algo estava errado. Os cobertores estavam visivelmente irregulares, de uma forma que não era normal. Embora sua altura de 1,55 metros, 5,1 dificultasse a visão da cabeça de Chelsea. O formato das cobertas indicava claramente que havia 2 pessoas embaixo. Chelsea, você realmente está aqui. O rosto do meu ficou vermelho com uma mistura de vergonha e frustração. Ela já tinha 90% de certeza de que Chelsea estava ali, mas ver a confirmação foi outra história. Naquele momento, Bly estava realmente acordado. Ele já tinha ouvido Minnie batendo antes. Mas havia um problema. Chelsea se agarrou a ele como um polvo, impossibilitando que ele se sentasse. Chelsea também estava acordada. Mas em vez de reagir, ela fingiu estar dormindo só para brincar com Minnie. Não vendo nenhuma resposta da cama, Minnie ficou ainda mais impaciente. Ela não sabia por quê, mas toda essa situação a estava irritando. Sem hesitar, ela marchou e puxou o cobertor. E lá estava. Chelsea, agarrada firmemente a Bly como um polvo, envolveu-o tão confortavelmente que não havia como negar. Vocês dois. As Marias Chiquinhas da minha filha ficaram praticamente em pé, e todo seu rosto ficou vermelho. Capítulo 99. Enquanto isso, Lubbock e Leone espiavam o quarto do lado de fora da porta, observando a situação se desenrolar. Logo, Shelley se juntou a eles, enfiando a cabeça também. Ao ver Chelsea deitada na cama de Bly, Lubbock sentiu uma onda de ciúmes na mesma hora. Cerrou os dentes e mordeu a manga para desabafar sua frustração. Droga! Por que eu nunca tenho essa sorte? Haha, que jovial, Leone riu. Shelley, no entanto, não entendia bem a situação. Ela inclinou a cabeça, confusa. Chelsea escolheu dormir na cama de Bly. Isso significa que é mais confortável que a dela? Espera aí, sério? É isso que você está pensando? Lubbock ficou perplexo. Observando a expressão genuinamente confusa de Shelley, percebeu que ela não estava brincando. Ela realmente não entendia. Ele sempre soube que ela era meio cabeça de vento, mas a esse ponto, aquilo era inesperado. Shelley é simplesmente pura de coração, diferente de você, que passa o dia todo pensando em bobagens, Leone repreendeu Lubbock. Lubbock não teve reação, mas logo seu foco voltou para Bly e Chelsea. Naquele momento, Chelsea abriu os olhos grogue, esfregando-os sonolentamente. Parecia que ela tinha acabado de acordar. Em vez de soltar Bly, ela aninhou o rosto nas costas dele como um gato, ignorando completamente a Minnie furiosa que estava ali perto. Levante-se já, gritou Meu. Chelsea finalmente virou a cabeça para Minnie e cumprimentou-a preguiçosamente. Bom dia, Minnie. Bom dia. O Meu respondeu instintivamente, mas imediatamente percebeu que havia algo errado. Não era hora para gentilezas. Levanta logo, ela bufou. E você também, Bly. Já está tarde. Por que ainda está na cama? Eu gostaria de me levantar, mas Chelsea está dificultando um pouco. Bly disse, desamparado. Ao ouvir isso, Minnie imediatamente tentou puxar Chelsea de cima dele. No entanto, Chelsea se agarrou com força, e como Minnie não era tão forte quanto ela, não conseguia movê-la por mais que tentasse. Tudo bem, já chega. Hora de levantar, Bly finalmente disse. Ao ouvir a seriedade na voz dele, Chelsea o soltou. Caso contrário, provavelmente teria continuado a provocar Minnie por mais um tempo. Abraçando o travesseiro, ela saiu da cama. Minnie estava de braços cruzados, ainda com cara de irritada. O rubor em seu rosto não havia desaparecido, mas não era por vergonha. Era porque ela não conseguia evitar reagir ao ver Bly e Chelsea, sozinhos na mesma cama. Bly também se levantou e se preparou para se lavar. Então, Chelsea, você tinha uma cama perfeitamente boa no seu quarto. Por que veio para cá? Minnie questionou Chelsea, claramente incomodada com a situação. Porque eu senti vontade, respondeu Chelsea casualmente com um sorriso, levantando um dedo. Além disso, eu já não me infiltrei na unidade de assassinatos do Império antes? Naquela época, eu dormia com Bly todos os dias, então já estou acostumada. Isso. Vocês? Fiquei sem palavras. Chelsea continuou. E a propósito, Bly até me forçou a fazer algumas coisas bem embaraçosas. Sua expressão ficou um pouco tímida, mas não havia nenhum sinal de ressentimento, se era apenas uma atuação ou algo genuíno, só Chelsea sabia. O que? O rosto de Minnie instantaneamente ficou ainda mais vermelho. Ela encarou Bly gaguejando. Vê, você realmente fez coisas tão descaradas com a Chelsea? Do lado de fora da porta, Lubbock estava à beira das lágrimas, tomado de ciúmes. Se ao menos a garota de quem ele gostava dormisse ao seu lado e fizessem algumas coisas constrangedoras juntos. Não. Mesmo só deitar um ao lado do outro já bastaria, ele poderia morrer feliz. Ai meu Deus, parece que Chelsea e Bly têm um relacionamento bem próximo, Leone refletiu, acariciando o queixo com um sorriso maroto. Mesmo que Chelsea não tivesse demonstrado nenhum sinal real de sentimentos românticos por Bly, era óbvio que ela estava se divertindo com Minnie. Mas ainda assim, se o relacionamento deles não fosse pelo menos um pouco especial, que tipo de garota ousaria se esgueirar para a cama de um cara? Bem, contanto que todos nós nos demos bem com Bly, isso é o mais importante. Shelley, sempre de coração puro, acreditava genuinamente que era uma coisa boa que Chelsea e Bly estivessem se dando tão bem. Não, o Chelsea está apenas dizendo deliberadamente coisas que são fáceis de serem mal interpretadas, disse Bly categoricamente.
Eu não acredito em você. A minha bufou, mas no fundo, senti uma leve sensação de alívio. Afinal, Chelsea era exatamente o tipo de pessoa que pregava peças assim. Mas tirando isso, se eu durmo com Bly ou não, isso não tem nada a ver com você, tem? Então por que você parece tão preocupado com isso? Com um sorriso malicioso, Chelsea de repente mudou o foco para Minnie, claramente se divertindo. Eu não sou. O meu ficou imediatamente nervoso. Quem disse que eu me importo? Eu simplesmente não suporto a falta de vergonha de vocês dois. Vocês mal se conhecem. Ela virou o rosto com um bufo, sem vontade de encarar Bly. Mas seu tom agitado, suas bochechas coradas e a maneira como ela tentava se explicar revelavam seus verdadeiros sentimentos. As palavras de Chelsea, no entanto, ressoaram com Minnie. Por que ela estava tão incomodada com isso? Realmente não tinha nada a ver com ela, mas ela não conseguia se livrar dessa sensação desconfortável. Incapaz de entender suas emoções, Minnie instintivamente culpou Bly. Maldito seja! Ele era só um cara que ela mal tinha começado a reconhecer, e agora estava agindo de forma arrogante. Era tudo culpa dele. Onk! Chelsea soltou um murmúrio de satisfação. Ela tinha descoberto completamente a verdade sobre Minnie. Quanto mais Minnie tentava negar, mais óbvio ficava. Chelsea tinha quase certeza agora. Minnie tinha começado a desenvolver sentimentos por Bly, embora parecesse que nem ela mesma tinha percebido isso ainda. Definitivamente uma ameaça em potencial. Mas felizmente Minnie era uma tsundere teimosa. Chelsea não tinha muito com o que se preocupar. Estava claro, ela já havia vencido. Capítulo 100. Para ser honesto, Chelsea estava apenas usando esta oportunidade para avaliar os verdadeiros sentimentos de Minnie em relação a Bly. Agora, ela tinha sua resposta. Após a breve comoção, Minnie saiu do quarto de Bly. Só então notou Lubbock, Leone e Shelley parados do lado de fora da porta, claramente bisbilhotando e espiando. Eles não foram exatamente sutis, mas Minnie estava distraído demais para perceber antes. Vocês... De repente, ela percebeu que Leone e os outros tinham visto tudo o que tinha acontecido. Não foi grande coisa, mas por algum motivo foi um pouco estranho. Vamos acordar Akame e Kuromi. Faz tanto tempo que eles se reencontraram, então provavelmente ficaram conversando até tarde da noite. Agindo como se nada tivesse acontecido, Leone se virou e foi em direção ao quarto de Akame. Como Akame nunca trancava a porta, Leone e os outros entraram sem hesitar. Lá dentro, Akame e Kuromi ainda dormiam profundamente encolhidos juntos. Ambas as irmãs pareciam completamente em paz, com sorrisos fracos nos rostos enquanto dormiam. Vendo quão próximos e confortáveis estavam, Leone e os outros hesitaram, questionando se deveriam deixá-los dormir um pouco mais. Mas antes que pudessem decidir, Akame abriu os olhos lentamente. Desculpe, parece que dormi demais. Ela esfregou os olhos, grogue, e ao ver Minnie, Leone e os outros parados ao lado da cama, ela imediatamente entendeu a situação. Eu estava pensando que não deveríamos te acordar, mas parece que você já acordou, disse Leone com um sorriso. Enquanto suas vozes enchiam a sala, Kuromi se mexeu e lentamente abriu os olhos. Bom dia, irmã. Sua voz suave era tão gentil que qualquer um que não a conhecesse jamais acreditaria que ela era uma assassina implacável. Bom dia, Kuromi. Akame sorriu e gentilmente pressionou sua testa contra a de Kuromi. Observando essa troca, Minnie e os outros acharam difícil acreditar que durante a batalha final contra o primeiro-ministro honesto, Kuromi realmente pretendia matar Akame. Enquanto isso, Bly e Chelsea estavam se lavando no banheiro. Este mundo tinha artigos de higiene básicos, incluindo um espelho de maquiagem e outros itens essenciais. Enquanto Bly escovava os dentes, Chelsea de repente estendeu a mão. Bly olhou para ela, confuso, e Chelsea gesticulou com os olhos em direção à xícara. Como havia apenas uma xícara e ela não queria voltar para seu quarto, ela simplesmente decidiu dividi-la com Bly. Bly olhou para a xícara em sua mão, já em uso, e perguntou, eu já usei esta. Tem certeza de que ainda quer? O que mais? Não me diga que você está envergonhado só porque estamos compartilhando uma xícara? O Chelsea aproveitou a oportunidade para provocá-lo. Tudo bem então. Bly não disse mais nada e simplesmente entregou o copo. A essa altura, ele sentia que estava ficando insensível a coisas assim. Se acontecesse de novo, ele imaginou que entregaria a taça ao Chelsea sem pensar duas vezes. O Chelsea, no entanto, não pressionou a sorte e simplesmente se recuperou como sempre. Os dois dividiam a pia e a xícara de maneira calma e natural, quase como um casal de idosos. Embora Akame tenha acordado um pouco tarde, ainda era a hora do café da manhã. Ela e Kuromi prepararam juntos o café da manhã para todos. É claro que enquanto cozinhavam, os dois já tinham dado algumas mordidas. Ainda assim, a refeição final foi mais do que suficiente, pois o que eles comeram mal podia ser considerado um aperitivo. Até no café da manhã, Akame e Kuromi encheram seus pratos com carne. Enquanto isso, as porções para todos os outros eram muito mais equilibradas. Comandante, fiz isso para você. Kuromi entregou pessoalmente um prato de comida para Bly. Obrigado. Bly aceitou sem hesitar. Chelsea tomou seu café da manhã como de costume, sem olhar abertamente para Kuromi, mas mantendo um olho nela pelo canto do olho. Kuromi era uma rival em potencial óbvia, e comparada a Minnie, ela era muito mais direta. Aos olhos do Chelsea, Kuromi representava a maior ameaça. Depois de terminar o café da manhã e descansar um pouco, Bly disse, tudo bem, Kuromi e eu devemos voltar. Obrigada novamente por ontem. Se não fosse por vocês dois, teria sido muito mais difícil completar as duas missões ao mesmo tempo, disse na agenda. Se precisar da nossa ajuda, é só nos avisar. Entendi. Bly assentiu levemente. Então, ele e Kuromi montaram em uma besta perigosa voadora e partiram para sua base. Enquanto partiam, Kuromi fez algo diferente do habitual. Em vez de segurar as roupas de Bly com uma mão, ela simplesmente sentou-se diretamente em seu colo. Comandante, me segure, disse Kuromi com naturalidade.
Assim posso usar as duas mãos para comer meus biscoitos. Realmente fez sentido. Se Bly a segurasse por trás, ela não precisaria usar uma mão para se manter firme. Tudo bem. Bly, imperturbável com a insistência de Kuromi, passou o braço em volta da cintura dela. Isso deve ficar bom. Não é o suficiente. Quero que você me segure com as duas mãos ou não me sentirei segura. Kuromi levou seu pedido ainda mais longe. Bly suspirou, mas obedeceu, envolvendo-a com os dois braços. Satisfeita, Kuromi sentou-se confortavelmente em seu colo, mastigando alegremente seus biscoitos. Quando chegaram à caverna Seiga, os trabalhadores ainda estavam ocupados expandindo a base. Quanto à comida e hospedagem, Bly cuidou disso desde o começo. Ele havia contratado especificamente um cozinheiro profissional, garantindo que os trabalhadores tivessem o suficiente para comer. Os arranjos para dormir eram mais simples, eles tiveram que se contentar com barracas. Mas mesmo estas eram fornecidas juntamente com móveis temporários. As condições não eram perfeitas, mas Bly já havia pago aos trabalhadores metade dos seus salários, com o restante a ser liquidado após a conclusão. Com tanto dinheiro prometido, os trabalhadores ficaram altamente motivados. Além disso, estavam acostumados a dificuldades. Dormir em barracas não era nada para eles, especialmente com os móveis extras que Bly havia providenciado. Mesmo que tivessem que dormir diretamente no chão, considerariam que valia a pena pelo pagamento. Mestre, onde vocês dois foram ontem? Ao ver Bly e Kuromi retornando, Seryu perguntou imediatamente. Fomos até a base do Nighthide, respondeu Bly com sinceridade. Nighthide? Eles não são rebeldes? Bem, se você pensar bem, aos olhos do Império, a Akatsuki também é considerada uma rebelde. Mas esse não é o ponto, explicou Bly. A questão é que, por enquanto, nossos objetivos se alinham com os da Nighthide. Ele continuou. Podemos trabalhar juntos quando necessário. Eles não nos veem como inimigos. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entendo. Isso faz sentido, Seryu assentiu pensativo, aceitando rapidamente seu raciocínio. Bly refletiu por um instante. Se Seryu conhecesse a Kami e os outros, isso poderia mudar sua perspectiva. Da próxima vez, vou apresentá-los a você. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.